E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Firmeza total? Vamos lá então, mais uma aula, agora Sociologia, para você que estava triste, inquieto, pensando quando ia ser a aula de Sociologia, acabou a tristeza, tio Fábio está aqui, e como a gente tratou na última aula, a aula de hoje será uma revisão, tá? Para a gente se situar no nosso tema, no nosso assunto, e na próxima aula a gente vai começar um assunto novo. Tá? Então vamos todo mundo ficar ligado, vamos pegar o material enquanto vocês vão pegar, já estou com o meu aqui, ó. Enquanto vocês vão pegando o material de vocês, eu quero dar um toque para vocês se organizarem sobre a questão das aulas das outras disciplinas. Eu sei que vocês têm várias disciplinas, que o negócio não tá fácil, mas talvez pode estar chovendo informação aí nos grupos, nas plataformas e tal. Então só fazer o seguinte, as aulas ministradas pelo Google Meet ou Hangouts são geralmente aulas online, né? São as lives que os professores fazem, até nos próprios horários de aulas que vocês têm. Então vamos priorizar essas aulas, tá? Porque são aulas como se fossem presenciais, então tem que ficar esperto com isso aí. E as minhas, como são gravadas, estão no YouTube, vocês podem assistir onde vocês quiserem. Eu preferi essa flexibilização, né? Aí vocês podem assistir às aulas tanto de Sociologia como Filosofia, onde vocês quiserem, no momento que vocês quiserem. Então, primeiro vamos ficar esperto com as aulas que aparecem no Google Meet, e depois vocês podem dar uma olhada, pode não, dar uma olhada no YouTube. Estou sempre postando para vocês aí, sou um youtuber agora, que ponto que eu cheguei, meu Deus. Mas, enfim, primeiro ano então, aula de Sociologia, uma aula de revisão, vamos todo mundo pegar o material na página 5, vamos acompanhar, porque eu vou trazer coisas novas, né? Tem o início aqui, não era eu que era o professor de vocês, então eu vou trazer uma perspectiva diferente em relação aos assuntos, né? E também até na aula que a gente teve junto, né? Os momentos que a gente já estava junto, eu vou trazer coisa nova, vou trazer uma perspectiva diferente. Então vamos revisar, vamos deixar de conversa e vamos começar o assunto. Aqui na página 5, a gente já tem Sociologia, o estudo da sociedade. E o livro já começa com várias inquietações, várias dúvidas, né, para puxar aí o entendimento de vocês, a curiosidade de vocês sobre a sociologia. Então, perguntando por que populações têm culturas diferentes, por que no mundo nós temos várias culturas diferentes, por que dentro do Brasil a gente tem várias culturas diferentes, por que a gente fala português, não fala uma outra língua, e por aí, mano, muita questão, muita indagação, muita inquietação já no início para chamar a atenção de vocês. E depois vem uma pergunta que é para que serve a sociologia, porque a gente está estudando, porque a gente vai trabalhar com sociologia tanto no primeiro, no segundo e no terceiro ano, tá? Esse lance cultural, voltando aqui rapidinho, é importante, porque o Brasil, um país do tamanho de um continente, a gente tem vários aspectos culturais diferentes, né? Tanto norte, sul, leste, oeste. Então a gente vai analisar isso aí e vai analisar também de início para que serve a sociologia. Então a gente vai ter 3 respostas aí no início, que é a resposta do Nelson Tomazzi, acredito italiano. Ele diz que a sociologia analisa transformações e permanências. Vou citar um exemplo para vocês. Como transformações, a gente tem as relações com o trabalho. A Revolução Industrial veio, deu uma chacoalhada nas relações sociais, principalmente relações relacionadas ao trabalho. Tá? A gente está tendo uma mudança com a nossa relação social e também a nossa forma de trabalhar, a minha forma de trabalhar está sendo mudada. Então a sociologia analisa isso. Tá? A sociologia também analisa tanto transformações como também as permanências. O que seria um exemplo de permanência que a gente tem? É o machismo, por exemplo. Uma permanência. Né? Se ele vem permeando a vida de várias sociedades, ele meio que não muda, tá? Ele está sempre permanente aí. Então, segundo Tomás, a sociologia então estuda isso. Vamos virar o nosso material página 6, e a gente tem o Durkheim, que vai ser um pensador super importante, a gente vai ver nas próximas aulas. Ele diz que a sociologia é uma ciência que estuda fatos sociais. E o que seriam fatos sociais? Já soltando um spoiler para vocês aqui sobre o Durkheim, sobre o pensamento do Durkheim. Seriam aquelas estruturas que controlam a sociedade. Por exemplo, vocês já devem ter visto aquele meme,
como eu quero me vestir, como a sociedade quer que eu me vista. Então é mais ou menos aquilo que controla a sociedade, os fatos sociais. Vamos deixar isso para depois. E depois a gente tem o Weber, o Max Weber, que fala que a sociologia interpreta as ações sociais, que é uma coisa também que a gente vai ver para frente. São 3 pensadores super importantes que não se chocam, eles se complementam, beleza? Então todos estão certos, a gente vai analisar isso aí, vai ver isso mais adiante, mas eles estão se complementando, beleza? É muito importante isso na sociologia, essas ideias que se complementam, vocês vão entender isso mais pra frente, ainda na aula de hoje, nossa revisão. O outro assunto interessante é que a sociologia surge com Auguste Comte, que é um francês, que ele é dito como o pai do positivismo, tá? Aquele lema da bandeira nacional, da bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um lema positivista, a gente vai analisar isso também depois. E a ideia do Comte criando a sociologia seria uma ciência capaz de reunir vários conhecimentos, abrangendo vários conhecimentos de outras ciências humanas. Então seria uma ciência que iria englobar conhecimento de várias outras ciências humanas. Então a gente não teria uma visão única, a gente teria várias perspectivas sobre um determinado fato social, tá? O que ia destoar bastante, por exemplo, da matemática, que é uma ciência exata, né? Por exemplo, aqui 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar do mundo, tá? Porque aquele é exato. Então, dentro da sociologia, a gente teria várias interpretações para um fato social, porque estaria abrangendo conhecimento de outras áreas, que também tem várias perspectivas diferentes sobre um fato social. Isso é super importante a gente analisar. A gente vai analisar um fato social sobre vários pontos, várias interpretações, vai ter vários relativismos. Vamos tomar cuidado com essa palavra que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, se a gente tem várias opiniões sobre um assunto, então tudo está certo, tudo está errado. Como é que funciona isso aí? Opa, aí que entra a sociologia como ciência, né? O que a gente vai ter aí? A gente vai ter o ato de relativizar, que eu acabei de falar para vocês, tá? Que entra muito na questão do relativismo cultural, que eu vou explicar para vocês, vou dar para vocês um exemplo daqui a pouquinho. Então a ideia seria problematizar fatos sociais, questões sociais, entendeu? Então a gente não ia ver de uma maneira exata, a gente não ia analisar um fato social de uma maneira exata, uma maneira única, a gente iria relativizar. São vários pontos, principalmente se colocando no lugar de outras sociedades, beleza? A gente vai evitar ao máximo, então, essa ideia de provincianismo. A gente vai expandir nossa capacidade intelectual. A gente não vai reduzir a nossa capacidade intelectual, a gente vai expandir. A sociologia está aqui para ajudar a gente nesse exercício, tá? Seria essa expansão do intelecto. Então a gente vai evitar provincianismos. O que é isso? Que seria... já vou citar um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. A questão da China, a cultura chinesa, né, que está em voga, aí todo mundo falando, todo mundo comentando. A cultura chinesa é uma cultura riquíssima, é uma sociedade riquíssima, uma civilização antiga, até mais antiga que a nossa, produz muita coisa até hoje, passou por vários momentos na história bem peculiares, né, de política, organização social, organização estatal. Então, uma sociedade muito complexa, e está acontecendo um certo provincianismo no momento que a gente está vivendo. A gente está julgando os chineses, e até botando na conta deles o momento que a gente está passando. Então a gente vai evitar esse tipo de coisa. Não esquece, olhar, né, analisar as sociedades com várias perspectivas diferentes, evitando aquele exatismo, aquele provincianismo, né, aquela ideia única, central ali. Então a gente vai evitar isso aí, então toma cuidado com isso. Vamos vamos seguir adiante. O interessante do provincianismo é que essa ideia de intelecto baixo, né, intelecto comum, que a gente vai evitar dentro da sociologia, dentro do trabalho com a sociologia, ele tende a favorecer preconceitos, por exemplo. A gente não quer isso. Vamos passar para o próximo assunto? Vamos, página 7. Sociologia como
ciência. Vamos anotar, vamos grifar, tá aqui, ó. Vamos rabiscar o nosso material aqui da melhor forma possível. Sociologia como ciência. Então, o que acontece? Primeiro vamos entender o que é conhecimento e o que é ciência, o que pode ser classificado como ciência. O senso comum pode ser classificado como ciência. Como é que funciona isso aí? Começa também com algumas perguntinhas aqui para a gente entender. Primeiro, o que é conhecimento? Conhecimento é saber. Né? Você deter o conhecimento sobre alguma coisa é você saber alguma coisa. Então, isso pode ser conhecimento científico, por exemplo, um remédio que eu vou usar para determinar, eu tenho conhecimento, eu tenho saber de que determinado remédio X ele é certo para determinada doença X, o Y para Y, por aí vai, são saber, são conhecimento. Tá? Então a gente vai analisar isso aí também. Mas enfim, o que seria esse conhecimento científico? Mano, o que está junto sempre da palavra científico é a palavra método. Se vocês procurarem na página 7 a palavra método, dá uma grifada aí, porque o conhecimento científico ele se utiliza de um método. Por exemplo, se eu pegar um objeto e soltar ele de uma determinada altura, eu estou depois analisando, vai cair pelo senso comum, eu já sei que ele vai cair. Mas por que vai cair? Como que vai cair? Aí se tem a questão da gravidade, né? Puxando a Terra, puxando as coisas, enquanto a gente solta, então existe um método para a gente estudar isso aí. O senso comum já não precisa desse método, né? É um senso comum, beleza. Mas então, de acordo com o conhecimento científico, pelo método, eu vou fazer várias repetições, eu posso soltar o marca-texto aqui, como soltar ele lá no Polo Norte, que vai acontecer a mesma coisa. Então tem um estudo, uma série de repetições que comprovam isso aí, a força da gravidade. Então, por ser um conhecimento científico, porque vai se apoiar no método. Esquece disso não, a sociologia também vai fazer isso, mano. Tá? Existe a presença do senso comum? Existe, mas existe também a presença do método para comprovar as coisas, para ter um fundamento nas coisas. A gente tem um embasamento, eu falei isso muito disso na aula de filosofia. Depois você dá uma olhada na aula de filosofia lá, na nossa aula de revisão. Então não interessa quantas vezes que o experimento vai ser repetido, o resultado vai ser o mesmo. Então isso faz parte do método científico. Beleza? Beleza, então o Francis Bacon foi um filósofo famoso pra caramba, ele vai chamar a atenção para a necessidade de um método científico para a gente conseguir chegar a esse conhecimento embasado, esse conhecimento através do método, beleza? Um conhecimento bem profundo, nada raso. A ideia é essa. Aqui então a gente vai ter uma distinção de 3 distinções de conhecimento, que vai ser o conhecimento filosófico, o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico, que eu já acabei de falar para vocês aí. Mas vamos destrinchar isso aí. Olha só, a primeira parte aqui a gente tem o conhecimento filosófico no finalzinho da página 7. Eu expliquei já comentei isso aí, expliquei para vocês na aula de filosofia. Filosofar, então, é um exercício. A gente não aprende filosofia, a gente aprende a filosofar. É um exercício, então, é uma atitude de estranhamento, de espanto encantamento em relação à realidade. Os filósofos vão começar a questionar a realidade. Isso é uma forma de conhecimento, beleza? Então, os filósofos vão fugir daquelas contestações óbvias, tá? Igual, por exemplo, aqui as coisas são dessa forma porque sempre foi assim, né? Tem uma força que rege isso. Não, os filósofos vêm para questionar bastante, Sócrates principalmente, para questionar bastante as coisas, então que aquele espanto em relação ao que é natural, sacou? Então a gente começa a aprofundar dentro dessa compreensão da realidade para ter uma compreensão maior. A filosofia vai trazer para a gente uma compreensão maior, né? Expandir o intelecto, como eu já falei há poucos minutos atrás. Né? A filosofia vem para ajudar a gente a expandir a nossa compreensão, o nosso intelecto em relação à realidade. E a filosofia está, mano, em todas as áreas do conhecimento. Tá? Por exemplo, Pitágoras. O Pitágoras, além de ser filósofo, ele é matemático. Então a gente tem a filosofia em muitas áreas do conhecimento. Né? Então, deixando aí a letra A,
aqui o conhecimento filosófico, a gente tem o conhecimento do senso comum. Depois vocês dão uma lida direitinho na matéria, que pode aparecer isso na prova. A gente tem o conhecimento do senso comum, já tem uma tirinha aqui na página 8. Então são aquele conjunto de conhecimentos acumulados por avós, pais, filhos, netos, que vão passando de geração para geração e vai sendo transmitido. Isso é riquíssimo também, não deixa de ter validade. É super importante porque ele passa de uma certa forma um ensinamento, né? Não tem um método, não é um conhecimento científico, mas dentro do senso comum sempre tem uma lição, sempre tem uma lição, uma ideia aí que vai passando. O importante é isso, vai se permeando, uma permanência, né? Esse negócio não vai passando de pai para filho, de geração para geração. E o exemplo fácil vocês entenderem isso é a questão dos ditos populares, né? Por exemplo, a união faz a força. Então, enfim, são ditos populares que possuem um certo conhecimento, isso geralmente é senso comum, tá? A gente vai tentar fugir um pouco disso, a gente vai tentar fugir bastante disso nas aulas de sociologia, essa questão do senso comum, né? Depois a tirinha aqui da página 8 vai ter uma relação lá na frente. Rapidinho aqui, galera, tá? Vamos agilizar aqui. Depois do senso comum, a gente tem o conhecimento científico. Lembrando que o senso comum não precisa de comprovação, né? Ao contrário do conhecimento científico, que necessita de uma comprovação e de um estudo. Não vamos esquecer disso, não. Então, o conhecimento científico ele tem que ser metódico, galera. Ele tem que ser um método, entendeu? Ele tem que ser passível de repetição, tá? O lance da gravidade. Então, analisa, tem todo um método para analisar. Mas será que com a resistência do ar vai ser um pouco diferente? Opa, isso pega um pouquinho do Galileu, do Aristóteles, naquela dúvida ali, né, sobre os corpos que são jogados, que vão chegar ao chão ao mesmo tempo. Então, tem o conhecimento científico, ele vem elucidar, explicar um fenômeno natural com base no conhecimento científico, com base no método. Beleza? Então, conhecimento científico, método, conhecimento científico, método. Só lembrar disso aí na hora da prova, na hora da vida de vocês, para quando vocês precisarem disso na vida de vocês, vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Então, a sociologia é sim uma ciência que vai se apoiar em vários outros campos do conhecimento para analisarmos fenômenos sociais, fugindo do senso comum, nos baseando no método. Beleza? Isso é a aulinha introdutória que vocês tiveram no início do ano, galera. Esse monte de assunto aí. E então, o que a gente tem aqui na página 10, só para encerrar? A gente tem uma problematização de alguns termos, de alguns assuntos que eu falei há poucos minutos atrás, né? Então, por exemplo, o que a sociologia faz? Ela problematiza as coisas. Por exemplo, colocar o dedo, está aqui na página 10 no início, colocar o dedo na tomada dá choque. Por que dá choque? Corrente elétrica que vai passando pelo corpo, aquele negócio todo. Analise-se esse aí. Então, existe um método para analisar isso que a sociologia também utiliza, esse método. O outro fator, todo mundo que está na cadeia foi preso porque roubou. Então, você sabe que tem gente que rouba mais que os outros, né, em níveis de valores e tal. Então, por que aquela pessoa, mas por que um roubou, por que o outro roubou? Será que um tem que ter a mesma pena que o outro? Né? Porque será que eles roubaram a mesma coisa? Então, tem que ser analisado, tem que ter a expansão intelectual. Não é pronto e acabado, a gente tem que analisar direitinho isso aí, tá? Então a gente vai discutir, a gente vai problematizar, a gente vai utilizar um método. Então a gente vai fugir um pouco do senso comum. Então a gente vai mediar tudo com base no olhar sociológico. Beleza? Essa é a aula introdutória. Vamos tocar pra frente que a aula tá ficando gigantesca. Aqui na página 11 foi onde a gente se encontrou, onde nossos caminhos se encontraram. A sociologia no contexto escolar. Tá? A sociologia entra no ensino médio a partir de 2009 e vai se apoiar inicialmente da antropologia, da ciência política e da sociologia. Lembra que eu falei que a sociologia seria uma ciência que vai se apoiar em várias outras áreas do conhecimento? Então aqui a sociologia de início vai se apoiar na antropologia, na ciência política, na sociologia propriamente dita. A gente vai encontrar vários desses termos, desses aspectos aí ao longo do nosso trabalho no primeiro, segundo e terceiro ano. Beleza? E também
em outras áreas, como história, geografia, enfim, que é esse lance da interdisciplinaridade. Quando você está na escola, o professor de matemática te puxa um braço, de geografia te puxa outro braço, de história te puxa a cabeça, enfim, mas no final das contas você vai ter que usar, depois que você sair da escola, você vai ter que usar esse conhecimento todo junto, né, ao mesmo tempo. Então a sociologia vem para te ajudar nesse aspecto aí, beleza? O que a gente tem então aqui? A gente vai fazer uma distinção sobre essas três áreas. Primeiro, a antropologia, que seria o estudo das culturas humanas. Né? A antropologia, no início, ela foi usada para não benefícios, para suas coisas positivas para a sociedade. Vou explicar para você direitinho. Uma antropologia vai vir para ajudar a sociologia e estudar essas culturas humanas, essas diferenças, principalmente diferenças culturais. Então, como por exemplo, a gente tem a questão da alteridade. Esquece não, coloca aí, marca aí, tá aí no final da página 11. Antropologia, alteridade, que é você se colocar no lugar do outro, você ter uma visão de uma outra cultura com a visão do outro. Foi o que eu falei lá atrás com a questão dos chineses, entendeu? Os chineses, eles comem morcego, com cachorro, eles merecem, eles trouxeram essa doença aí pra gente. Não é bem assim, é uma questão cultural, tá? A gente tem vários aspectos também da nossa culinária também que não são muito legais, mas não vou entrar nesse mérito não. Então a antropologia do início ela foi usada até para justificar culturas superiores às outras. Nisso a gente tem neocolonialismo, que vocês viram em história ou vão ver. A gente tem a questão daquela raça, aquela procura pela raça ariana, né, que o negócio não existe. Se você for cruzando as mesmas espécies, né, tentando buscar uma raça pura, uma pureza, então uma pureza em questão de organismo, enfim, uma questão bem biológica, uma impureza biológica, você não vai conseguir chegar porque você vai parecer uma espécie muito fraca, entendeu? Tem uma explicação. O Hitler estava completamente equivocado com essa ideia aí. Eu acho que no final das contas ele conseguiu um loiro do olho azul gigante, mas todo torto, entendeu? Não dá certo, né? A gente viu, a gente já falou sobre isso. Então depois a antropologia foi se modificando, foi evoluindo, né? E esses preconceitos foram deixados de lado, tá? E a antropologia até parou de olhar para o outro, olhar para outras culturas, para olhar para a nossa própria cultura riquíssima, coisa pra caramba. A gente começou a analisar a nossa própria cultura. A antropologia também tá aí para ajudar a gente a expandir o intelecto e parar de ter preconceito com indígena, questão de alteridade, de se colocar no lugar dele. Eu até falei isso para vocês na aula que a gente estava tratando sobre isso. Não existe o indígena melhor que o outro. O indígena que o espanhol encontrou na América Central, ele era completamente diferente do nosso indígena aqui, que tinha uma cultura diferente, uma posição geográfica diferente, uma história diferente, um tempo diferente, entendeu? E, enfim, outra coisa também que é interessante como a gente analisar culturas pré-históricas, entendeu? Tanto que vou deixar uma sugestão para vocês de livro, tá aqui esse livro aqui, ó, que é Os Sapiens, uma breve história da humanidade, que fala que como a fofoca foi importante para os seres humanos, para as espécies humanas sobressaírem umas às outras, né? Como os sapiens, né, vão sobressair os neandertais e por aí vai. É um aspecto cultural analisado de forma sociológica que a gente vai fazer bastante aí. E o outro ponto aqui que vai ajudar a gente, outra ciência que vai ajudar a gente bastante dentro da análise sociológica, vai ser a ciência política. Ótimo esse assunto, um assunto muito bacana. Política não, a gente vai sair do senso comum. Política geralmente está atrelada a só fatores negativos, não é. Política é uma forma de organização. Toda vez que vocês lembrarem da expressão, verem a expressão ciência política, tenta lembrar de Estado, organização estatal, como o Estado organiza a sociedade. E a sociologia vai analisar isso aí. Grifem aqui, galera, escreve isso em algum lugar. Ciência política, organização estatal, divisão dos poderes, organização social pelo Estado, Estado com letra maiúscula, forma de organização, entendeu? Por que a gente tem
como é que é a nossa forma de democracia aqui no Brasil, como é que é a forma de democracia e de voto nos Estados Unidos é a mesma dos atenienses do passado, o que mudou, o que permaneceu. Muito importante isso aí, ó. Vamos expandir o intelecto, sacou? Como o Estado garante a convivência social das pessoas, né? Isso desde república, monarquia aqui no Brasil, analisando, comparando com outros lugares no mundo. E a aula está ficando muito extensa e está acabando, falta só mais um pouquinho aqui rapidinho. No final, então, a gente tem a sociologia propriamente dita, né? Que vai ser fugir um pouquinho do senso comum. O senso comum também é importante, mas a gente vai fugir um pouquinho disso, porque a gente vai utilizar a sociologia enquanto ciência, então a gente precisa de um método que eu já expliquei para vocês, tá? Então a gente vai entender, analisar, compreender, expandir a nossa compreensão, principalmente com as transformações a partir do século XIX, com o advento do capitalismo, galera, a Revolução Industrial, a expansão do modo de produção, as ideias marxistas, que não tem perigo nenhum falar sobre isso, são apenas ideias, são apenas ideias, é ótimo, as ideias anarquistas, entendeu? Que vão florescer nessa época da Revolução Industrial, as ideias de Weber, Durkheim, Augusto Comte. A gente vai analisar isso aí, vamos problematizar isso aí e analisar também de maneira crítica, para a gente compreender melhor, ter uma compreensão melhor sobre essas diferentes organizações sociais e como a nossa sociedade foi mudando ao longo do tempo. Pessoal, é isso aí. Na próxima aula a gente vai lá para a página 16, a gente vai começar na página 16 e falar do contexto histórico do surgimento da sociologia e a influência de alguns marcos históricos. Então na próxima aula a gente vai dar aquela sapecada já nas grandes navegações, na Revolução Industrial e na Revolução Francesa, que são 3 marcos históricos super importantes que vão ter uma influência na sociologia, beleza? Então é isso, muito obrigado, tudo de bom para vocês. Na próxima semana a gente continua, vamos manter aí a nossa quarentena, vamos ocupar a cabeça da gente com coisa boa, evitar a desinformação, e semana que vem a gente já tem um outro encontro. Muito obrigado e até o próximo.